Boa noite, irmãos. A igreja em Coríntio tinha recebido muitos dons espirituais. Aparentemente, eles estavam sendo mal utilizados, causando divisão na igreja. Ora, a cidade de Coríntios, como mencionamos previamente, era uma cidade muito cosmopolitana. As pessoas, por isso, tinham vindo de várias regiões do mundo e falavam vários idiomas nessa região. Mas, por causa disso, para a propagação do Evangelho nas outras nações, Deus estava a dar muitas das pessoas que viviam em Coríntios um dom espiritual proeminente, que era o dom de falarem ou de interpretarem vários idiomas. Mas, infelizmente, esse dom espiritual estava a ser mal usado. Em 1 Coríntios 12, que nós já abordamos em 2 estudos prévios, vimos que Paulo estava a desenvolver o tema dos dons espirituais. Esses dons eram ou são uma concessão, ou uma dotação, ou uma distribuição que Deus dá à igreja. Vimos então no capítulo 12, versículo 7, capítulo 12, versículo 7, vimos, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. E por isso os dons são dados para o proveito, ou para o bom proveito, ou para o benefício de todos, e principalmente, claro, de todos os membros na igreja. Depois lemos também no versículo 11, de capítulo 12, que lemos, mas um só e o mesmo Espírito opera em todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Isto, em outras palavras, Deus distribui os dons aos membros da igreja como Deus decide, como Ele quer. A mesma coisa é mencionada no versículo 18, quando está a dar o exemplo de vários membros do corpo. Lê-se aqui no versículo 18, mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E assim Deus colocou os membros no corpo como lhe agrada. Mas, embora sejam membros com talentos ou dons espirituais diferentes, vê-se no versículo 25 que Deus diz, através de Paulo aqui nesta carta, diz assim, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns pelos outros. Isto é, todos os membros com os seus vários dons são parte do mesmo corpo e não deve haver divisão. E por isso vemos aqui no capítulo 12 que Deus dá vários dons aos vários membros da igreja, mas cada um tem os seus dons, como Deus decide, como Deus quer, mas o importante é que não haja divisão entre os irmãos, porque um tem, digamos assim, um dom espiritual, ou digamos assim, uma habilidade espiritual, ou um talento espiritual que Deus lhe deu, e outros têm outro. Mas Paulo quer abordar um assunto muito importante acerca destes dons. Mas antes de abordar isso, ele diz ao fim do capítulo 12, versículo 31, diz, portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. E por isso, Paulo está a dizer, sim, buscai vários dons, ou os dons melhores para servir, e usem esses dons para servir, mas há uma maneira, há um caminho mais excelente de como usar esses dons. E então, antes de dar ou falar mais acerca dos dons, no capítulo 14, ele então, no capítulo 13, está a introduzir
a maneira mais excelente, o modo mais excelente de como usar esses dons. E, por isso, o capítulo 13 é o capítulo que se pode dizer acerca do amor de Deus, que é uma maneira mais excelente e mais abrangente de como devemos usar os vários dons que Deus nos dá. Ora, o capítulo 13 eu abordei no último estudo e basicamente é acerca da atitude necessária que nós devemos ter para usarmos os dons da maneira correta, que é uma maneira mais excelente, um caminho mais excelente. E por isso, ao fim deste capítulo, de 1 Coríntios 13, versículo 3, menciona três atributos chaves, três atributos importantes, nomeadamente a fé, a esperança e o amor. Ou vamos ler então o versículo 13, de capítulo 13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. São atributos importantes que nós devemos ter, nomeadamente a fé, a esperança e o amor, mas o amor é o caminho ou o modo mais excelente de como usar os dons. Vejamos então brevemente um bocadinho acerca da fé, da esperança e o amor divino. O amor divino já abordámos no capítulo 13, no estudo prévio, mas vejamos acerca da fé. Em Hebreus capítulo 11, versículo 6, lemos que sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Deixem-me chegar aí para ler. E dizemos, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Deus existe, que ele existe, e que Deus é galardoador dos que o buscam. Isto é, Deus é que dá a recompensa aos que o buscam. Ou, noutras palavras, Deus é o juiz. E Deus julga através de Jesus Cristo, como lemos noutra escritura. Ora, a fé, como lemos em Hebreus capítulo 11, versículo 1, é o firme fundamento das coisas que se esperam. Quer dizer, é a confiança completa das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. A fé, por isso, é uma substância, é a realização do que esperamos e a evidência do que não vemos. Por isso, a fé é um atributo muito importante, que é crítico no nosso crescimento e no nosso batismo. Os ministros, quando batizam uma pessoa, primeiro estão a dizer, temos que ter fé, temos que acreditar em Deus e temos que nos arrepender. Por isso, fé é muito importante antes do batismo. E depois, como estávamos a ler aqui em 1 Coríntios 13, versículo 13, que há os três maiores, a fé e a esperança. O outro é a esperança. Ora, a esperança em Hebreus capítulo 6, versículo 19, Hebreus capítulo 6, versículo 19, chegar lá, Hebreus capítulo 6, versículo 19, diz, a qual temos como âncora. Ora, se lermos o versículo 18, ao fim do versículo 18 diz, em reter a esperança proposta, a qual, versículo 19, está claro, a fé, temos como âncora da alma, isto é, âncora da nossa vida, segura e firme, e que penetra até o interior do véu. Por isso a fé, digamos assim, é uma visão, é uma maneira de que nós vemos, entendemos e compreendemos o plano de Deus, que é a visão ou a esperança do Evangelho, da boa nova do reino de Deus, nós virmos a ser filhos e filhas de Deus no reino de Deus, e essa esperança é como se fosse, digamos assim, uma ponte, uma âncora que nos ajuda
a mantermos fiéis até ao fim. Ora, esta esperança nos dá motivação. Vejam, por exemplo, em 1 João capítulo 3. 1 João capítulo 3, vamos começar a ler do versículo 1. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. E por isso o mundo não nos conhece, porque não o conhece a Ele. Ora, a nossa esperança, o nosso conhecimento é que nós já somos filhos de Deus, porque, digamos assim, fomos gerados, ou regerados, a segunda vez, pelo Espírito Santo. A primeira vez que fomos gerados foi quando fomos gerados dentro do ventre da nossa mãe física. Mas agora estamos dentro da mãe espiritual, que é a Igreja, e nós somos regerados pelo Espírito de Deus. E por isso diz assim, com que grande amor o Pai nos tem concedido, que somos chamados filhos de Deus. Mas no versículo 2 explica, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que veremos de ser. Sim, somos filhos, mas ainda estamos, digamos assim, dentro do ventre, que é esta vida, e só sairemos ou nasceremos de novo quando viermos a ser seres espirituais e não mais carne e sangue. Isto é, quando formos ressuscitados à vinda de Cristo. Por isso é que diz, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele, isto é, Jesus Cristo, se manifestar, isto é, a vinda de Jesus Cristo, a segunda vinda de Jesus Cristo, seremos semelhantes a Ele. Seremos do mesmo género, da mesma qualidade de ser que Jesus Cristo é. Isto é, viremos a ser seres espirituais. Porque assim como é, o veremos. Então nós veremos seres espirituais. Então veremos o Pai, veremos Jesus Cristo, veremos como eles são, porque nós vamos ser seres espirituais. Ora, esta é a nossa esperança. E por isso é que diz, versículo 3, e qualquer que nele tem esta esperança, isto é uma esperança, que vamos ressuscitar e vamos ser como Jesus Cristo é à vinda dele. E qualquer que nele tem esta esperança, que é esta âncora do coração, esta motivação, diz assim, e qualquer ele que tem esta esperança, purifica-se a si mesmo. Isto é, nos ajuda, nos dá a motivação adicional, extra motivação, para nos purificarmos, para virmos a ser santos como ele é santo. E por isso vemos estes três, a fé, a esperança e o amor. E o amor agape, o amor divino, é, ao fim de contas, ao fim disso, é o resultado final. Porque precisamos de ser como Deus é, e Deus é amor. E por isso, esse é o objetivo final. Ora, então, continuando aqui em Coríntios, vejamos então agora o capítulo 14. Porque vimos que no capítulo 12, Paulo mencionou aos coríntios que eles tinham vários dons. Deus os tinha abençoado com muitos dons. Mas depois, no capítulo 13, diz, precisamos de usar esses dons de uma maneira correta. E depois, agora, no capítulo 14, neste capítulo, acerca da língua, do dom das línguas e o dom da profecia, então ele está a abordar uma aplicação muito importante deste princípio, que precisamos ter amor quando usamos os dons. Então, o capítulo 14 pode ser dividido, digamos assim, em 5 subsecções. Do versículo 1 ao versículo 5 do capítulo 14, 1 Coríntios 14, pode-se dizer que é o ponto importante que ele menciona é acerca de nós comunicarmos a nossa fé, o nosso exemplo, comunicarmos com outras pessoas de uma maneira clara, da maneira que Deus quer. Depois, do versículo 6 ao versículo 12,
dá 3 exemplos que, para nós, quando falamos, quando estamos a comunicar claramente, 3 exemplos de como devemos de comunicar claramente, de uma maneira inteligente ou inteligível. Depois do versículo 13 ao versículo 19, está a dar uma terceira subsecção a falar de consequências para aqueles que falam em vários idiomas. E depois do versículo 20 ao versículo 25, está a falar que esta demonstração de idiomas, de falar em várias línguas, é uma demonstração para os incrédulos, porque para a igreja o que é importante é a pregação para a edificação da igreja. Depois do versículo 26 ao versículo 36, está a falar da aplicação destas capacidades de comunicar claramente, a aplicação destes princípios para a igreja. E depois dos versículos 37 a 40 de 1 Coríntios 14, digamos assim, é um resumo, uma declaração resumida deste capítulo. Ora, então, hoje vamos continuar e simplesmente abordar os versículos 1 a 5 de 1 Coríntios 14. Então vamos ler então o versículo 1. 14, versículo 1. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Ora, seguir o amor, quer dizer, o nosso objetivo de usar os dons espirituais que devemos procurar é com amor. Esse é o nosso objetivo. A nova versão internacional, por exemplo, escreve: sigam o caminho do amor. A nova versão transformadora diz que o amor seja o seu maior objetivo. A versão do livro diz que o amor seja o vosso fundamental objetivo. E por isso aqui, no versículo 1, está a dizer, sim, procurai com zelo os dons espirituais. Não há nada errado desejar ter dons espirituais, mas tem que ser no contexto de usá-los com amor, com carinho, seguindo, isto é, o caminho do amor. O objetivo final é de virmos a ser como Deus é, porque Deus é amor. Em Mateus 6, versículo 33, que é um capítulo que nós referimos muito na igreja, Mateus 6, versículo 33, lemos aí: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. A busca que nós devemos de seguir é virmos a ser membros da família de Deus no reino de Deus. E como é que buscamos isso? É através da sua justiça. A justiça de Deus. A sua justiça. A justiça de Deus. E ao fim de contas, a justiça de Deus é aplicada através do amor de Deus, porque Deus é amor. Deus é tão justo, é tão amoroso e cuidadoso e carinhoso, que enviou o seu único filho, como sabemos, para, dando a sua vida, isto é, Jesus Cristo, morrendo por nós, os pecadores. Mas não só morreu, como sabemos, por exemplo, durante a Páscoa, que temos 3 símbolos: o lava-pés, o pão e o cálice de vinho. Ora, o lava-pés representa o serviço, o sacrifício, o serviço que Jesus Cristo faz por nós.
e que nós devemos fazer uns pelos outros. O pão, o símbolo do pão, representa o corpo de Cristo, que sofreu por nós, para nós sermos curados ou sarados. Jesus Cristo não sofreu para nos perdoar. Jesus Cristo sofreu para nós entendermos que precisamos sofrer como Ele sofreu, porque os pecados causam sofrimento e nós temos que sofrer. E Ele sofreu por nós por causa dos nossos pecados. Mas Ele morreu por perdoar os nossos pecados. Isso é o cálice, é o vinho que deu o seu sangue por nós. E por isso vemos aqui a justiça de Deus, que é, digamos assim, exemplificada pelos 3 símbolos da Páscoa. Por isso, o nosso objetivo, o nosso golo, a nossa meta é nós tornarmos-nos como Deus é. Isto é, ser santos como Ele é. Ou, noutras palavras, seguir o amor, buscar o amor divino. E como lemos em 1 Coríntios 13, no versículo 7, 1 Coríntios 13, versículo 7, que diz: tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Esse é o nosso objetivo, de virmos a ser como Deus é, para sermos seres ou pessoas no futuro, no reino de Deus, como Deus é. Para podermos então, no reino de Deus, no milénio e para lá do milénio, podermos ajudar outras pessoas físicas que estão a viver uma vida física durante o milénio. Ora, seguir, no versículo 1 do capítulo 14, significa, por isso, correr atrás. Isso é buscar, caminhar. E por isso, uma vez mais, esse é o nosso objetivo. E sim, dessa maneira, desse modo com amor, então desejamos dons espirituais. Para quê? Para servir. Sim, desejamos dons espirituais. Sim, buscamos dons espirituais para servir os irmãos espiritualmente. Ou, noutras palavras, é para edificar os outros, para exortar os outros, para confortar os outros. E isso é um contraste com apenas línguas, que podem ser, se a pessoa usa isso para auto-edificação, então torna-se simplesmente um barulho. Imagine se as pessoas estão todas juntas e uma pessoa começa a falar chinês e não vai ter proveito nenhum para as pessoas que estão neste grupo, por exemplo, de brasileiros e coisas, ou de portugueses, ou de angolanos, ou seja o que for. Não tem proveito nenhum. Não edifica a igreja. Mas está claro, línguas são importantes. Porquê? Porque se houver um membro ali que só fala inglês, então existe uma pessoa para interpretar, traduzir este idioma para os outros poderem entender, ou esta pessoa entender o que os outros dizem. E por isso, o modo, a maneira de usar os dons tem que ser com amor. Por isso, seguir o amor. E por isso é que diz, concluindo aqui no versículo 1, segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Especialmente o dom de profetizar. E por isso, como eu disse, estamos aqui a ver nesta secção de comunicar claramente, e profetizar é comunicar claramente.
Então, o que é profetizar? O comentário de John Gill diz: não tanto o dom de prever eventos futuros, por isso, profetizar não é só, pura e simplesmente, o dom de prever eventos futuros, mas um dom de pregar a palavra ou explicar as profecias, por exemplo, do Antigo Testamento, e de orar de uma maneira que encoraje ou cantar canções, salmos. E por isso podemos traduzir, onde diz aqui, buscai o dom de profetizar, podemos traduzir isto como busquem o dom de uma pregação inspirada, ou de proclamar de uma maneira positiva e encorajadora a verdade de Deus a outras pessoas. Vejam, por exemplo, em 1 Pedro, capítulo 3. 1 Pedro, capítulo 3. Vejamos então versículo 15 e 16. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15 e 16. Mas também, se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados. E não temais com medo deles, nem vos turbais. Isso é versículo 14, perdão. Versículo 15. Antes santificai ao Senhor, Deus, em vossos corações, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Irmãos, isto é profetizar. Quando uma pessoa se aproxima de você e vê o seu exemplo, e vê a sua luz, e pergunta a você, por que você é diferente da pessoa que era antigamente? O que é que se passa? E então você responde com mansidão e temor a razão da sua esperança que há em nós. Isso é profetizar. Isso é falar a outra pessoa publicamente de uma maneira que é inspirada. Porque nós precisamos de, quando uma pessoa pergunta isto, precisamos de orar e pedir a Deus para nos dar as palavras corretas quando estamos a responder às perguntas dessa pessoa de uma maneira que seja para a glória de Deus. E por isso, continuando então no versículo 16, tendo uma boa consciência para que naquilo em que falam mal de vós, como malfeitores, sim, falam mal de nós, porque você não faz isto ao domingo, em vez disso você não vai comigo, por exemplo, e faz isto, não vai fazer comigo isto ao sábado, ou coisa assim, então falam mal de nós. Mas ficam confundidos os que blasfemam da vossa conduta em Cristo. Por quê? Por causa do nosso bom exemplo positivo. E assim esta prática, esta maneira de falar acerca do que Deus fez em nós, ou responder às perguntas que eles perguntam, de uma maneira correta, com mansidão e temor, isso dá glória e honra a Deus e edifica a outra pessoa. Por isso, estamos então a ajudar, a servir os outros. Para quê? Para se voltarem para Deus. Estamos a edificar os outros, estamos a encorajar, a confortar. E isso é um dos maiores dons espirituais. E não precisa ser isso do púlpito. Não precisa ser um ministro. Todos nós devemos de estar preparados para responder com mansidão e temor a qualquer pessoa que pergunte a nós a razão da nossa esperança que nós temos. E essa esperança é que nos ajuda a ser santos,
porque essa esperança é a âncora da nossa vida. Mas temos que fazer isso com amor. E por isso temos fé, temos esperança e temos amor. Esses três estão trabalhando em conjunto. Então, por que é que Paulo está a trazer este assunto acerca de comparando as línguas com profetizar? Por que é que Paulo traz este assunto à tona? Ora, vejamos então no versículo 2. Porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Isto é, quem fala em língua, a palavra língua é a palavra grega 1100, que significa glossa, isto é, língua, que por implicação é um idioma, especialmente um idioma que não foi adquirido de maneira natural. É por exemplo, uma pessoa nasce e adquiriu o idioma, por exemplo, de português, porque nasceu, por exemplo, no Brasil, então tem este idioma natural, mas depois vai aprendendo outra habilidade, outro talento espiritual, não é físico, mas é espiritual, e então torna-se outra língua, outro idioma que a pessoa fala, que então é um dom. Mas lemos aqui língua desconhecida. Ora, a palavra língua desconhecida não está no grego. Sim, porque talvez vejam na vossa Bíblia que está em itálico, não está no grego. Algumas Bíblias, versões, escrevem língua estranha. Ora, isso dá a impressão errada que, olha, é uma língua desconhecida que ninguém conhece no mundo. Não, não é isso. É uma língua, um idioma desta terra, mas que não é a língua que nós falamos neste grupo, onde estamos. Estamos, por exemplo, em Minas Gerais. Não é uma língua que é normalmente falada em Minas Gerais. E por isso é que alguns tradutores introduziram a palavra desconhecida ou estranha, mas não está a falar de um idioma que seja algo fora deste planeta. Não, não está a falar disso. Ora, aqueles que são de, digamos assim, que são de grupos, digamos, mais pentecostais, para eles falar em línguas é um ponto muito importante, porque para eles isso supostamente é uma prova, para eles, que tem o Espírito Santo de Deus. E por isso para eles uma pessoa tem que falar em línguas, nestes idiomas estranhos, que muitas vezes nem pessoas entendem. Mas isso é um entendimento incorreto do que Paulo está a falar aqui em 1 Coríntios capítulo 14. Se vocês forem simplesmente reler 1 Coríntios capítulo 12, versículo 10, aí diz, e a outra operação de maravilhas, e a outra profecia, e a outros o dom de discernir os espíritos, e a outra variedade de línguas. Variedades de línguas, variedades de idiomas. E o outro, a interpretação desses idiomas, dessas línguas. E depois também lemos no versículo 30 de 1 Coríntios capítulo 12, diz assim, têm todos o dom de cura, ou de curar? Não. Têm todos dons de falar em várias línguas, diversas línguas? Não. Têm todos o dom de interpretar? Não, está claro que não. Isso estamos a falar aqui acerca de falar em outros diversos idiomas. E nem todos têm isso. Porque lembrem-se que Paulo está aqui a escrever esta carta aos Coríntios, isto é, está a falando este assunto para membros da Igreja. E por isso, voltando a este ponto de certas religiões no mundo hoje em dia, algumas religiões estão, digamos assim, a construir, estão a fabricar
uma religião ou uma crença inteira acerca deste ponto de falar simplesmente em outros idiomas. E aí até vemos que alguns até afirmam que Deus falou com eles através destas línguas ou coisa assim. Ora, irmãos, falar nestas línguas, neste conceito que as pessoas estão a usar, é um dos maiores falsificados dos dons espirituais de Deus. E por isso, se as pessoas estão falando em balbúcios, e se você tiver a dizer a essa pessoa, olha, isso é um demónio, o que é que essas pessoas vão dizer? Ou eles vão dizer que você está lançando uma difamação sobre a religião deles. Até podem dizer que você está blasfemando contra o Espírito Santo de Deus. E por isso, não dá para tentar convencer alguém que teve esta visão ou que fala em estas línguas que é não entendível, e não há maneira de estar a convencer que isso não é de Deus. Irmãos, isso não é de Deus. Porquê? Basta perguntarmos como é que uma pessoa recebe o Espírito Santo de Deus. Em primeiro lugar, precisamos de arrependermos do pecado. Está claro, acreditar em Deus, mas acreditar significa obedecer. Quando eu acredito no que uma pessoa diz, eu vou fazer o que essa pessoa diz para eu fazer. Arrepender-se do pecado significa obedecer à lei de Deus. Por exemplo, há várias leis de Deus. Há os 10 mandamentos, mas também há outras leis. Umas leis de carnes limpas e imundas. Há as leis acerca dos dias santos. Mas, por exemplo, vamos simplesmente falar acerca dos 10 mandamentos. Muitas vezes essas pessoas que dizem isso acerca dessas línguas obedecem todos os 10 mandamentos. Eles vão dizer, não guardamos o sábado, porque mudou o sábado para domingo. Deus mudou o sábado para domingo. Não mudou, porque Deus é o mesmo ontem, hoje e amanhã. E lemos no Novo Testamento que Jesus Cristo sempre observou o sábado, como era o costume dele. Lemos que os apóstolos observaram o sábado. Lemos que Paulo sempre pregou no sábado. Mas essas pessoas não guardam o sábado. Ora, se estão a quebrar uma lei de Deus, não lemos em Tiago que quebrar uma lei é como se quebrar todas elas, e por isso essas pessoas não estão a guardar a lei de Deus. Ora, uma vez mais, a pergunta é como é que uma pessoa recebe o Espírito Santo de Deus? Recebemos o Espírito Santo, Deus dá o seu Espírito àqueles que lhe obedecem. Atos 5:32. E se não estão a obedecer, não receberam o Espírito Santo de Deus. E por isso não estão convertidos. E não têm o Espírito Santo de Deus. E por isso o que eles estão fazendo não é inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Isso é pondo este assunto de uma maneira muito prática e simples. Pondo de outra maneira, irmãos, há duas fontes espirituais. Uma é a fonte espiritual de Deus e o seu caminho e a sua maneira de viver, que é Ele, através de Cristo, através dos seus anjos e dos seus santos, dos membros que são fiéis a Deus. Isso é uma fonte espiritual. Isso é a fonte da Bíblia, o que a Bíblia diz. Não acreditem em mim, acreditem no que a Bíblia diz. Outra fonte espiritual é a fonte do engano, de iludir o mundo. E aquele que está a iludir o mundo todo, Apocalipse 12, versículo 9, é nada mais, nada menos do que Satanás e os seus demónios.
Ora, Satanás tenta falsificar tudo. Tudo. E ele passa por, isto é, finge ser quem ele não é. Passa por como se fosse um anjo de luz. Mas isso tudo é falso. Por exemplo, lemos em Isaías 14, versículo 13 e 14, Isaías 14, versículo 13 e 14, falando aqui acerca de Satanás, e diz assim: e tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, isto é, acima dos anjos de Deus. Exaltarei o meu trono, isto é o trono que Deus tinha dado a ele como Deus deste mundo, e que ele ainda tem, não foi retirado. À segunda vinda de Cristo ele vai perder esse trono, mas hoje ele é o Deus deste mundo. E ele estava a dizer, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte, isto é, onde o céu é, onde está o trono de Deus. Versículo 14, subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Serei semelhante ao Altíssimo. Então temos o Pai, Jesus Cristo, o Pai e Jesus Cristo, perdão, o Pai que é um ser espiritual, que é eterno, e temos Jesus Cristo, que é o Filho dele, e que é eterno, que sempre esteve ao lado do Pai, e depois de vir à Terra ele voltou com a glória que ele tinha, como lemos em João capítulo 17, ao lado do Pai. Temos dois. E aqui está a dizer, eu serei como o Altíssimo. Então queria ele ser o terceiro membro, e então está ele aqui a falar que queria formar um grupo especial de 3, em que ele seria o terceiro, atuando como se ele fosse o Espírito Santo. Obviamente eu estou a especular aqui neste assunto, mas não seria interessante, se esse é o caso, como ele está a agir, como ele sendo ou iludindo o mundo, como atuando como se ele fosse o Espírito Santo, falando em línguas, por isso é uma coisa fácil de falsificar neste mundo. Por isso precisamos ter muito cuidado, irmãos, com esta falsificação. Uma vez que uma pessoa começa a ser influenciada com esta natureza falsa, essas pessoas começam a sentir que têm um relacionamento especial e pessoal com Deus. Quantas vezes é que eu já vi pessoas que vêm a mim e que dizem, olha, eu falei com Deus, Deus falou comigo, eu tenho este relacionamento especial. E então torna-se um ponto de arrogância em que têm algo mais alto ou melhor que ninguém mais tem. E por isso começam a dizer, olha, eu falo com este dom de línguas e você não fala. Por isso eu sou especial e você não é especial. Vê-se esta atitude arrogante. E para eu, e para ou nós, ou você, chegar a essa pessoa e dizer a ele, não é bem assim. Isso então significa para essas pessoas que estamos a dizer a ele, você não é nada especial. Você não tem esse relacionamento especial com Deus, porque ao fim de contas todos nós admitimos, como cristãos, que não somos nada especial. Mas essas pessoas não querem desistir dessa posição que estão a assumir. Por isso, nós, uma vez que obedecemos a Deus, estamos, por exemplo, guardando as leis de Deus, que inclui o sábado,
os dias santos, as carnes limpas, etc. Você não pode estar a mexer com essas coisas de falar nessas línguas estranhas, porque isso é convidar espíritos demónicos a influenciarem a sua mente e a influenciar a igreja. Por isso, tenha cuidado com isso. Em Judas 9, Judas é só um capítulo, por isso digo simplesmente Judas 9. Está a falar aqui acerca do arcanjo Miguel. Quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, isto é, contra o diabo, mas disse: o Senhor te repreenda. O Senhor te repreenda. E quando encontramos influências malignas à nossa volta, devemos de dizer: em nome de Jesus Cristo, o Senhor te repreenda. Um ministro na igreja, que eu conheço muito bem, já é mais idoso, falou a mim, a outros irmãos no Colégio Bíblico Embaixador, falou acerca de uma senhora que estava adoentada e que depois esteve a falar com pessoas que, como se estivessem ainda a viver, mas depois estavam mortas, mas que essa situação dessa pessoa, que essa pessoa se transformava num monstro para atacá-la. E então, quando essa pessoa disse a este ministro que eu estou a mencionar esse assunto, esse ministro disse a essa pessoa: olha, quando isso acontecer, ora e pede em nome de Jesus Cristo, o Senhor te repreenda. E então esse espírito maligno que tentou atacá-la, depois desapareceu. Por isso é muito importante nós entendermos que não é o seu poder, não é o meu poder, é o poder de Jesus Cristo. E nós temos que pedir, pela autoridade de Jesus Cristo, que o Senhor repreenda esse espírito maligno. Também lemos em outros pontos na Bíblia, no exemplo quando Jesus Cristo enviou os apóstolos a treinar, e eles então voltaram a Jesus Cristo e mencionaram que havia uma situação em que um espírito maligno eles não conseguiam pôr de fora, expulsar. E então essa pessoa veio a Jesus Cristo e então esse espírito maligno saiu. Então eles perguntaram a Jesus Cristo: mas por que é que nós não conseguimos fazer isso? E Jesus Cristo disse: espíritos malignos desse género, dessa qualidade, desse nível de autoridade, só saem através de oração e jejum. Por isso é muito importante, irmãos, quando vemos alguns irmãos a batalharem com dificuldades deste modo, encorajar, em primeiro lugar, as pessoas a obedecerem a Deus, a analisarem onde estão a cometer um erro, porque muitas vezes há um pecado. Em segundo lugar, precisamos de encorajar essas pessoas a orar e jejuar. E depois, muitas vezes, jejuamos com eles. E então pedimos para, em nome de Jesus Cristo, pela autoridade de Jesus Cristo, para o Senhor repreender essas pessoas, esses espíritos malignos. Por isso, continuando aqui a esta secção em Coríntios, e desculpem eu ter desviado um bocadinho do tema aqui e mencionar alguns pontos importantes acerca deste assunto, precisamos de entender que o Espírito de Deus nos dá vários atributos. Um deles é a capacidade de profetizar ou de falar das glórias de Deus da maneira correta. Vejam, por exemplo, em Atos
capítulo 2. Em Atos capítulo 2 foi quando o Espírito Santo foi primeiro dado à igreja, digamos assim, é o momento em que a igreja foi fundada, Atos capítulo 2, que foi no dia de Pentecostes, e aí vemos em Atos capítulo 2 que os apóstolos estavam a falar conforme o Espírito lhes concedia. Vejamos em Atos 2, versículo 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Aqui vê-se, primeira vez, que este dom de línguas foi dado. Ora, por que foi dado este dom de línguas a esse grupo de pessoas? Porque, em primeiro lugar, eles estavam na casa de Deus. Havia centenas, milhares de pessoas que estavam lá reunidas no templo de Deus. Tinham vindo de vários locais à volta do mundo. Por exemplo, do Iraque, do Irão, da Turquia, da Grécia, do Egito, de Roma, da Itália. É o que lemos aí no versículo 9, 10 e 11. Vemos que eram partos e médios e elamitas, e de Mesopotâmia, e de Judeia, de Capadócia, Ponto e Ásia, e Frígia, e Panfilha, e Egito, e da Líbia, junto a Cirene, e romanos, tanto judeus como prosélicos, sim, e cretenses e árabes. Depois diz, todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. O dom de falar e entender línguas. As pessoas a falarem de outras línguas, a entender na sua própria língua materna. Foi para o Evangelho do Reino de Deus, nesse período, se espalhar à volta do mundo. Hoje em dia a situação é diferente. Deus dá os dons que são necessários hoje em dia para fazer a obra de Deus. Mas nesse período, esse dom foi importante. Vejam também em Apocalipse, capítulo 5, Apocalipse, capítulo 5, versículo 9. Apocalipse, capítulo 5, versículo 9. E cantavam um novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com seu sangue nos compraste para Deus de toda a tribo e língua. A mesma palavra grega, glossa, grega, 1100, palavra grega, 1100, a mesma palavra grega, glossa, de toda a tribo e língua, e povo e nação. Isto é, línguas da terra. Estavam todos ali, nesse momento, a cantar. Por isso, irmãos, vemos que quando está a falar de línguas aqui em Coríntios 14, é simplesmente línguas que existem, ou idiomas que existem no planeta Terra. Agora, continuando no versículo 3. Mas o que profetiza fala aos homens, para quê? Para edificação, exortação e consolação. Nós, quando estamos a dizer as glórias de Deus, o que Deus fez por nós, estamos a glorificar Deus acerca de Ele nos ajudou, Ele fez este milagre na minha família, Ele me protegeu aqui, Ele me fez isto. Ou estamos a edificar as outras pessoas. Estamos a exortar, a encorajar aqueles que estão com angústias, que estão com problemas de saúde, que estão cansados, a continuarem na fé. E estamos a consolar, isto é, a confortar, a encorajar o coração das pessoas para ajudá-los a serem consolados, refrescados e aliviados. E por isso é que lemos em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 20, não
prezeis as profecias. Isto é, de dar e mencionar às outras pessoas, principalmente aquelas que perguntam, a razão da nossa esperança. Versículo 4. O que fala em línguas, língua desconhecida, uma vez mais em itálico, quer dizer que não está no grego, edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. E por isso, aqui está a falar acerca de edificar a si mesmo. Olha, eu sei falar esta língua e tudo. Não está aqui a falar que uma pessoa está a ser um tradutor para ajudar os outros. Está a falar aqui que uma pessoa está a falar uma língua que os outros não entendem. Para quê? Para parecer à frente dos outros que sou melhor e sou mais estudioso, ou tenho um dom especial de Deus. Isso é para edificar-se a si mesmo, em vez de edificar a igreja. E por isso, uma vez mais, Paulo começou a falar em 1 Coríntios 12 acerca de vários dons. 1 Coríntios 13, que a maneira principal de usar esses dons é com amor. E agora no capítulo 14 está a dizer, quando usamos os dons é para edificar a igreja. Por isso é que diz versículo 5, eu quero que todos vós faleis em línguas, mas muito mais que profetizeis. Sim, seria belíssimo que todos nós pudéssemos comunicar com outras pessoas que não entendem a nossa língua e que nós pudéssemos estar a falar a eles na língua deles. Seria uma beleza, mas muito mais importante é que profetizeis. É que dês glórias a Deus, que não desprezais as profecias, porque a profecia é maior do que falem em línguas, a não ser que também haja um intérprete para que a igreja receba a edificação da outra pessoa que está a falar noutra língua. Então, esta primeira secção, do versículo 1 ao versículo 5, está a falar acerca de comunicarmos claramente. No próximo estudo bíblico, vamos então abordar o resto deste capítulo para ver as outras 4 subsecções deste capítulo de 1 Coríntios 14.